Graças a Deus. Boa noite, irmãos e amigos que nos seguem através das redes sociais. Votos da nossa parte, da parte da nossa comunidade, votos de um bom ano de 2023. Não esperem nada que o ano traga, façam para acontecer. Façam para acontecer. O ano não traz nada, somos nós que vamos fazer acontecer as coisas neste ano. É mais um ano de oportunidade para todos nós, em nome de Jesus, e entremos num ano novo, de uma forma nova, de uma forma limpa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta noite vamos ter uma pequena palavra acerca de batismo, porque batismo também é iniciação. Como estamos no início do ano, achei interessante trazer esta palavra acerca de batismo, para nós compreendermos o que é o batismo. E então vai ser uma palavra muito simples, mas vocês vão considerá-la importante e imprescindível, este conhecimento acerca da palavra. Queria que todos nós abríssemos a Bíblia em Lucas no capítulo 3. Quero também dizer aos irmãos que a minha esposa, graças a Deus, já recuperou, já está bem. Já está a trabalhar, portanto, quando ela está a trabalhar, já as coisas estão bem. Eu dou graças a Deus por isso também. Eu senti no meu coração o desejo de abordar esta palavra, porque Paulo, há dado tempo, ele disse que há um só batismo. Lucas no capítulo 3. A igreja ainda tem, não tem mal nisso, não é? Não tem mal nisso. A igreja ainda professa o batismo nas águas, e isso não tem mal, Mas o Paulo refere-se apenas a um batismo, diz que há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor. E eu pensei muito nisso, há um só batismo, então não há o batismo nas águas e não há o batismo no Espírito Santo. E eu hoje entendo porque é que o Paulo falou que havia um só batismo. Porque ele estava a falar para a igreja, e à partida a igreja é o corpo de Cristo composto por pessoas que já se arrependeram. Enquanto que o batismo das águas era o batismo para arrependimento, não é? O batismo nas águas não é para transformação, é para arrependimento. Enquanto que o batismo com o Espírito Santo tem uma conotação completamente diferente. Portanto, hoje já consigo entender porque é que o Paulo fala que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E então é interessante e nós vamos compreender isso. Diz assim, no capítulo 3, no livro de Lucas, diz assim, no 10º, portanto vamos ler a partir do versículo 1 e vamos lê-lo até ao versículo 16. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, e então foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, portanto a João Batista, do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Diga comigo, um batismo de arrependimento. A palavra batismo significa iniciação. É uma iniciação. O batismo não é um fim em si mesmo. Tanto que o batismo não salva. O batismo é uma iniciação. A salvação vem pelo restante que o Evangelho nos ensina e que nós também abordaremos isso. E depois diz assim, pregando o batismo do arrependimento. Para quê? Para o perdão dos pecados. Portanto, o batismo nas águas, eu quero deixar bem claro qual é a diferença que existe entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Um batismo não tem nada a ver com o outro. Enquanto um apontava para Jesus, o outro faz-nos segui-lo. O batismo nas águas apontava para Jesus, era o batismo do arrependimento. Vocês estão a compreender? Enquanto que o batismo do Espírito Santo nos leva, nos guia para andarmos no caminho dele. E então diz assim, depois, voz do que clama no deserto, este era o apelo de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. Vocês agora vejam o vale e a montanha e a colina. Então o que é que o profeta está a dizer? O Senhor, prepare o caminho para o Senhor. Então o vale será exaltado e o monte será
até ficarem quê? À mesma dimensão, à mesma altura. Exato. Ok? Porque o caminho do Senhor não é sobe e desce, o caminho do Senhor é plano. É plano. E então diz assim: todo o vale será aterrado e toda a montanha e colina niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplainados, e toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Então o batismo não salva. O batismo dá-nos a oportunidade de poder vislumbrar a salvação. Porque a salvação não está no batismo, a salvação está em Jesus. Certo? E então depois diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Diz assim: raça de víboras, quem vos deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E agora repare o que é que o João Batista diz: deem frutos. Deem, porém, frutos de arrependimento. Irmãos, o arrependimento sem fruto não é arrependimento. Eu erro com uma pessoa. Exato. E eu arrependo, não devia ter feito aquilo. Ok, eu já fiz o mal, mas agora eu posso reparar o mal que fiz. Claro. O arrependimento é trazer à minha consciência o meu erro e a oportunidade de eu o reparar. Exato. Porque arrependimento sem mudança não é arrependimento. Exato. É a continuação no mesmo erro. Vocês compreendem? Exato. Então o batismo não salva precisamente por isso. Porque o batismo é o início de um caminho de renovação. Ou seja, o apelo ao batismo é para quê? Para arrependimento. Então, eu me submeto ao batismo, e quando eu me submeto ao batismo, eu reconheço não só o meu erro, mas a necessidade de o reparar. Exato. Certo? Sim. Este é o sinal do batismo nas águas. Ele não salva, em si não salva. Claro. O batismo nas águas nos aponta o caminho. Mas o batismo com o Espírito Santo nos faz andar nele. Exato. E então depois diz assim: João dizia às multidões: saiam para serem batizados que saíam para serem batizados por ele. Raça de víboras, quem vos deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem, porém, frutos que mostrem o arrependimento. Não é só dizer estou arrependido, é mostra o teu arrependimento. Ou seja, tem que haver uma mudança de atitude. Exato. E depois diz: e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Porque eles tinham muita tendência de se justificarem. O nosso pai é Abraão. Vocês lembram-se dessa citação sim. da conversa de Jesus com os escribas e com os fariseus? Não, vocês não são. Se vocês fossem filhos de Abraão, não me tentavam matar. Exato. Não é? E então eles escudavam-se muito nisso, por linhagem. Pois eu vos digo que destas pedras pode fazer Deus suscitar filhos de Abraão. Ora, o machado está posto à raiz das árvores. Porque com Deus é tudo radical. É tudo radical. A árvore que não dá fruto, o ramo que não dá fruto, o pai o corta. Ou seja, tudo em Deus é radical. Deus não é um Deus de meias medidas. As coisas se é uma nova criatura, não há argumentos. É novo, é novo. Se o ano é novo, eu não posso levar nada de velho para um ano novo. Exato. Por isso é que o ano tem que ser começado de uma forma limpa. Claro. Ou seja, eu tenho que me arrepender dos meus erros, tenho que fazer uma introspeção e dizer assim: não, espera lá, eu errei aqui, eu errei ali, então não vou cometer o mesmo erro e vou caminhar um caminho reto, um caminho certo. Exato. E então depois diz assim: o machado está posto à raiz da árvore. Toda a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. E depois ele diz assim, eles dizem assim: o que é que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma àquele que não tem. E quem tem comida, faça o mesmo àquele que não tem. Ou seja, o altruísmo, a solidariedade, o espírito solidário. Então, se ele estava a fazer isto, é porque não existia naquele tempo um espírito solidário. Era cada um por si. Os que tinham muito, tinham para eles, e os que tinham pouco, coitados, ficavam como estavam. E então ele diz: o arrependimento começa aqui. Vocês consideram-se altruístas? Não. Então sejam. Mudem. Deem fruto de arrependimento. Se vocês não repartiam, repartam. Exato. Claro. Estão a ver Sim. a profundidade do batismo? O batismo não é só a gente fazer um piquenique e dar um mergulho na piscina e não sei quantos mais, porque para isso também podemos ir tomar banho à piscina. Graças a Deus este ano Deus proverá a condição para fazermos isso. Esperemos que, em nome de Jesus, que não haja pandemia, que nos proíba de fazer isso. Claro. Porque eu também sinto essa necessidade desse convívio. É isso. E então o que é que acontece? Acontece o seguinte: o batismo não transforma ninguém. O batismo é o início de uma vida transformada.
É aí que nós começamos a ter a consciência dos nossos erros e dizer assim, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo. Não é Deus que vai fazer, sou eu que tenho que fazer, porque o Espírito depois me vai apontar para isso. É verdade, é isso. E então depois ele diz assim, que devemos então fazer? Perguntaram as multidões. Então João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. É. E então depois alguns publicanos, repare, primeiro foi a multidão, o que é que nós temos que fazer? Repartam, e vocês agora estão a ver aqui, olha o que o Espírito está a trazer à minha lembrança, vocês estão a ver aqui o segredo da multiplicação dos pães e dos peixes. Está aqui. Exato. O altruísmo. O que é que há? O que é que vocês têm? Olha, estão aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Porque Deus não pode multiplicar nada por nada. É isso. Tem que haver uma coisinha. Tem que haver algo para que se possa multiplicar. É. Olha, um bocadinho de azeite, um bocadinho de farinha. E então Deus fez um milagre. Olha, o azeite. Vai buscar um bocadinho. Tem só um pouco de azeite. Chega. Deus multiplica esse azeite. Não tenhas problema. Porquê? Porque Deus responde ao propósito de coração de cada um de nós. Verdade. E repare, todo aquele ser humano que é altruísta é um ser humano a quem Deus não vai permitir que nada lhe falte. É isso. Porque Deus quer usá-lo. Porque com o altruísmo dele, Deus sabe que ele é um canal disponível para ser usado. Exato. Não vai servir de barreira Pois. para que a graça de Deus se manifeste. Vocês estão a perceber? Sim, sim. Não é, quando se apela, nós não temos muito esse hábito de graça a Deus, mas nós temos que criar esta consciência. Quando eu deixo de doar, Deus deixa de confiar em mim. Claro. Pensem bem. Exato. Eu incubo, dou uma incumbência ao David para fazer uma coisa. E dou-lhe a ferramenta para ele fazer. E ele tem a ferramenta e não faz. E eu digo assim, não, peraí, então eu vou escolher outro. Exato. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Claro. Porquê? Porque ele não está a corresponder à minha expectativa. Exato. Se ele não corresponde à minha expectativa, o que é que ele é? Um servo inútil. Então, se ele é um servo inútil, eu vou procurar um servo que esteja disponível. Exato. Não é que seja capaz, é que esteja disponível. Porque a capacidade é que Deus quer dar. Deus quer é a nossa disponibilidade, estás a perceber? E esse é um dos segredos. Esse é um dos segredos. Que não é segredo, se fosse segredo não se estava a contar, não é? Deus não revelava, não é? Claro. Agora veja bem uma coisa. Alguns publicanos, agora são os publicanos, vamos atender aos publicanos. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Parem de roubar. O que é isto? Quem rouba e para de roubar, o que é que está a dar? Fruto de arrependimento. Exato. Ou não é? É isso mesmo. É verdade. E agora veja, mas não ficaram por aqui. Depois disse assim, então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Cada um na sua categoria, questiona o João Batista. E nós? E nós? O que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o vosso salário. O que é que ele está a dizer? Vocês são os corruptos. Vocês são os vendidos. Porque se alguém vos dever alguma coisa, ou fizer alguma coisa, vocês cobram, metem no bolso e assobiam para o lado. Exato. Parem de ser assim. O que é que João Batista está a dizer? Deem fruto de arrependimento. Não basta dizer, se vocês querem ser batizados, então vamos fazer uma coisa. Vocês têm que se comprometer. Não é com Deus, é convosco próprios. Ai, irmãos. É isso, é verdade. Deus não quer que a gente... Ah, Senhor, eu prometo isto, eu prometo aquilo. Deus até demais sabe que quantas promessas o ser humano faz e não as cumpre. Não é? É verdade. Quantas? Mas depois, na altura de exigir, entre aspas, a resposta de Deus para a vida, ficam zangados quando a resposta não vem. Mas a promessa está, dá e ser-vos-á dado. Ou seja, eu para ter... Como é que eu ia te explicar? Eu para criar uma expectativa acerca de alguma coisa, eu tive que fazer alguma coisa que me dê legitimidade para criar essa expectativa. Exato. Não sei se expliquei bem, Paulo. É isso. Não sei se expliquei bem. É isso mesmo. É verdade. Eu só posso criar uma expectativa, porque então vou criar uma falsa expectativa que me vai levar à frustração. Porque eu não tinha base para criar aquela expectativa. Eu só posso criar uma expectativa com base naquilo que eu fiz. É? A pessoa que semeia tem legitimidade para esperar recolher ou não?
Sim. E a que não semeia? Onde é que está a legitimidade Não, dela? já não. Eu estou a falar na agricultura, estou a Exato. falar Sim. no relacionamento, estou a Sim. falar na... Porque, Exato. irmãos, é assim, nós temos que ser proativos. Porque, repare, Deus sempre põe a batata quente na nossa mão, dai e ser-vos a dar. Portanto, se vocês querem receber alguma coisa, deem primeiro. Vocês têm que pagar primeiro para ver o preço, têm que pagar para ver. Claro. Buscai e encontrareis. Eu não posso encontrar nada que eu não procuro. Exato. Eu não é? É verdade. Então, Deus ensina-nos como é que nós nos devemos comportar na vida. Nós não vamos ficar à espera que as coisas aconteçam, não. Deus nos deu a capacidade para nós fazermos acontecer as coisas. E esta é a grande diferença entre o batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo. Por isso é que vocês não veem o Paulo valorizar o batismo com a água. Vocês não veem os apóstolos a falarem muito sobre o batismo. Sim, senhora, o eunuco foi batizado, estavam na conversa e Deus deu instrução ao Filipe, Exato. para ele chegar ao pé do carro e tal, e depois explicar-lhe as Escrituras, e ele, então eu quero ser batizado. Claro que ele não era convertido, ele não era uma pessoa convertida. E então, o que é que o Filipe disse? É legítimo se creres de todo o teu coração. Quem é que nos pode impedir de tu seres batizado? É lícito que tu sejas batizado. E apanharam ali uma poça de água, uma coisa qualquer, e ele foi batizado. Estão a ver, irmãos? Então agora vamos ver aqui. O povo estava em grande expectativa, diz a Bíblia, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu vos batizo com água, e agora João está a mostrar a diferença. Eu vos batizo com água, mas isto é o princípio. É uma iniciação de um novo caminho. Porquê? Porque o batismo nas águas pressupõe que vocês já no vosso coração, é como na Santa Ceia. O batismo nas águas não faz sentido. Eu posso agarrar na vela não, mas pronto, posso agarrar uma pessoa qualquer e batizá-la nas águas e ela não mudar. Porque não é a imersão que muda, é a consciência. Porque a pessoa pode ser batizada nas águas, a pessoa até pode ser batizada no Espírito Santo, aí põe umas certas dúvidas. Mas nas águas, a pessoa pode ser batizada nas águas e não mudar. Agora, aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo dificilmente fica igual. É verdade. Porque o Espírito Santo agindo em nós já nos faz mudar. É verdade. E agora diz assim, o povo estava em grande expectativa, diz o verso 15, questionando em seu coração. Portanto, o povo agora já estava a examinar. Examine-se o homem a si mesmo. E então estava a dizer assim, em seu coração, se acaso não seria este o Cristo. E João respondeu a todos, eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Note bem, ele não falou só com o Espírito Santo, é com o Espírito Santo e com fogo. Porquê? Porque o fogo é o zelo de Deus que nos consome. O fogo é aquele que vem queimar aqueles galhos secos que nós temos, para que nós possamos entrar num novo ano de uma maneira diferente, para que nós possamos entrar na vida de uma maneira diferente, para que nós não entremos com nada que nos impeça de caminhar. Exato. Certo? Este é o princípio básico do batismo nas águas. Mas o João Batista apontou logo, olha, isto é o começo, porque o que vai valer agora é aquele do qual eu não sou digno. Então ele estava já a apontar, o batismo nas águas aponta para Jesus. Exato. Qual era o apelo dele? Preparai o caminho. Exato. E o preparar o caminho, irmãos, é assim, o caminho prepara-se como? Com aquilo que a gente carrega ou deixa de carregar. É isso. Certo? Quando os pescadores vão para a pesca, ok, eles preparam a pesca como? Levam todos os apetrechos, levam aquilo tudo. Porquê? O barco já lá está, o mar já lá está. O caminho está feito, nós temos que preparar o caminho. Ou seja, a forma como nós vamos caminhar. Claro. E o batismo nas águas aponta para o nosso arrependimento. Não, eu não posso continuar a ser a mesma pessoa. Eu não estou a levar Deus a sério. Então eu sou de Deus e ainda continuo a fazer isto, ainda continuo a fazer aquilo. Isto é o autoexame que nós temos que fazer. E depois o que é que nós temos que fazer? O quê? Temos que nos arrepender e vamos mergulhar nas águas outra vez? Não, não. Temos que dar fruto do arrependimento. Porque uma vez mergulhado nas águas já não dá para mergulhar outra vez. Não. O batismo nas águas não é para ser repetido. Não.
É Está-me a verdade. lembrar. É verdade. Está-me a lembrar da irmã Conceição. Eu sei. Também me lembrei dela. Deus é testemunha. Também me lembrei dela. Sei quando é assim um sorriso. Mas não tem mal, vamos lá ver uma coisa. Não tem mal, mas as pessoas têm que ser consciencializadas de que isso não vale. O que vale é o batismo de coração. Exato. Olha, eu quero descer às... Olha, por exemplo, nós estávamos lá uma vez nos batismos e até foi o João Carlos que trouxe irmãos da igreja e irmãos que não tinham... não sei se ele dava cursos para batismo ou não, não sei, isso eu não sei. Mas as irmãs não foram... Não? Foi no ano que eu fui batizado. Exatamente. E eu depois fui ministrar a palavra e disse, se houver aqui alguém que queira ser batizado, que ainda não esteja inscrito para os batismos, não há nada que me impeça de eu ouvir irmãs de São, eu quero ser. Claro. Vou aproveitar e quero ser batizado. Claro, exato. Porque isso tem que ser uma abertura, de se crer de todo o coração, não há ninguém que possa dizer, não. É isso, é. Porque aí nós já estamos a... Nós, O Diogo. o Diogo, exatamente. Exato. E vários outros. Agora queria-vos levar à escritura do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 1, e nós vamos compreender a diferença entre uma coisa e outra. Atos, no capítulo 1. Espero que os irmãos que nos estão a assistir, que tudo esteja bem, tenham entrado bem o ano, não importa se comeram passas ou não, se entraram com o pé direito ou com o pé esquerdo, se viram para cima do banco ou se puseram debaixo da mesa. Isso não interessa. O que interessa é como está o vosso coração e como é que vocês se dispuseram para dar o início e a continuidade a um ano. Amém? O ano vai ser aquilo que nós fizermos dele. Amém. Eu não ouvi o vosso amém, mas acredito que vocês disseram amém. Aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar que realmente o propósito do batismo com o Espírito Santo é completamente diferente. Completamente diferente. Porque o batismo com o Espírito Santo é mesmo transformador. Enquanto que o batismo nas águas são frutos do arrependimento, ou seja, nos traz ao caminho, agora o batismo com o Espírito Santo nos faz andar nele. E então diz assim, capítulo 1, versículo 1, vamos ler até ao versículo 8, e não vamos ler mais escritura nenhuma hoje. Diz assim, eu mesmo, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi, isto é Lucas, o apóstolo do Senhor que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E este livro foi escrito para um homem chamado Teófilo. Diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, ou seja, não é um mito, foi real, ele se manifestou em carne. E depois disso, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, reparem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito Santo da promessa. Esperem pela promessa do meu Pai, da qual vos falei. Em João 14, 15, 16, fala-nos acerca do Espírito Santo, o Consolador, que o Pai vos enviará, porque se eu não for, Ele não virá a vós. E Jesus ensinou-nos. Então diz assim, pois João Batista batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nunca se esqueçam, batismo pressupõe iniciação. Assim como a iniciação se dá para viver o princípio da caminhada é sem levar carga, é deitar a carga, por isso é que o apelo de Jesus foi, vinde a mim vós que estáis cansados e subcarregados. Porquê? Porque eu vou tirar de vocês essa carga. Exato. Vocês têm que começar uma caminhada na vida sem essa carga. E vocês vão aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. Para já vão ser aliviados. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando é tirada a carga de nós ficamos aliviados. É ou não é? Exato. Agora veja bem, diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? Mais uma vez eles estavam a pensar que Jesus era o Spínola, que Jesus era o Otelo, Saraiva de Carvalho, que vinha ali fazer uma revolução. Não tinha nada a ver com isso. Porque a guerra é interior, e a vitória ou a derrota se dá no interior. E então depois Jesus diz assim,
E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então serão o quê? Minhas testemunhas. Enquanto que o testemunho do batismo nas águas é o arrependimento, é o fruto do arrependimento, o batismo com o Espírito Santo, qual é o testemunho, qual é a manifestação do batismo com o Espírito Santo? É o testemunhar. É a capacitação que Deus nos dá, através do quê? Da revelação, porque ninguém pode falar do que não conhece. Exato. Nós estamos limitados. Nós podemos ler muita Bíblia, conhecer muita Bíblia, orar muito, jejuar muito. Mas se nós não tivermos como base da nossa vida devocional a revelação de Deus, então nós não temos estrutura espiritual, irmãos. Nós tornamos pessoas religiosas. Fazemos as coisas de uma forma mecânica. Exato. E isso cansa. Claro. E isso satura. Exato. Agora, não. Deus diz, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, ao descer sobre vocês vão receber poder. Para quê? Para fazer isto e aquilo? Não, para testemunharem. Para testemunharem. Vocês vão manifestar ao mundo. Vocês vão me levar ao mundo. Vocês vão fazer com que o mundo me conheça. E o mundo conheça o Pai através daquilo que vão ver em vocês. Exato. Porque eu e o Pai estaremos em vocês e nos manifestaremos a vocês. Exato. Estão a ver a diferença entre o batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo? Sim. E então depois diz assim. Por isso é que não é difícil. Escutem uma coisa. Nós não estamos cá para julgar ninguém, nem somos ninguém para julgar ninguém. Mas Deus antigamente visitava, hoje habita ou não habita. Deus não é o entra e sai. Deus está em mim, Deus não está em mim. Claro. Ele é meu Deus, Ele deixa de ser meu Deus. Não. Antigamente Deus fazia visitações. Hoje não. Ele disse, eu vos escolhi para a minha habitação. Vós sois o templo do Espírito Santo. Claro. Portanto, Jesus prometeu ao Pai, olha, se vocês estiverem em mim, tal, eu e o Pai, nos manifestaremos a vocês. Então Deus habita em nós. O que é que o Paulo dizia? O Deus a quem eu sirvo é meu espírito. Exato. Portanto, o nosso culto não é exterior, o nosso culto é interior. Tudo parte do coração. É isso. Certo, irmãos? É verdade. Esta é a diferença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, e não é necessário impor o Espírito Santo, pode ser dado como Deus quiser. Se Deus disser põe a mão e põe, e Ele faz. Se não puser a mão, o Espírito vem sobre a pessoa e ela é batizada. Não é necessário, não há um ritual para o batismo. Exato. Não há uma música de fundo para trazer a emoção ao batismo. Não. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa que se dá de uma forma natural, porque em Deus tudo o que é sobrenatural é para o incrédulo. Exato. Porque para nós tudo o que é sobrenatural é natural. Exato. Porque a vida do crente é uma vida sobrenatural. É isso. A fé não é um dom sobrenatural. Exato. Então, tudo o que está em nós tem que ser uma coisa sobrenatural. Porque, repare, o primeiro homem foi quê? Alma vivente. Daí veio a ideia de nós somos uma alma, temos um espírito e habitamos num corpo. Isso é alma vivente. Nós não somos alma vivente, irmãos. Nós somos espírito vivificante. É isso. É completamente diferente. Exato. E esta? É verdade. É isso. O primeiro Adão foi feito quê? Alma vivente. E o segundo Adão? Espírito vivificante. É completamente diferente. Completamente diferente. É ou não é? Completamente diferente. E agora veja o que é que ele diz aqui. Diz assim, mas vocês receberão o poder, quando vocês receberão poder, ou seja, capacidade para testemunhar, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Qual é a missão? O Espírito Santo capacita-nos para uma missão. O batismo nas águas nos alivia do peso do passado. Certo? É para nós entendermos bem. E agora temos um caminho pela frente. Quem é que nos vai guiar? Ele vos guiará a toda a verdade. Quem? O Espírito Santo. Exato. E quem é a verdade? É o caminho que está preparado para nós. Eu sou o caminho. Jesus. Exato. E então ele diz aqui, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então qual é a capacitação do Espírito Santo? O Espírito Santo vem, ele se manifesta, mas a questão não é a manifestação, ouça uma coisa, quando o dom das línguas foi manifesto sobre eles, o que é que realçou? Foi o dom das línguas ou foi a interpretação delas? Interpretação. Claro. Porque a importância não foi a manifestação do dom, foi a interpretação que eles conseguiram ter acerca da manifestação do dom. Exato, exato. Então o nosso objetivo não é ver a manifestação do dom, o nosso objetivo é entendê-lo. É isso. E aí isto chama-se quê? Revelação. É isso mesmo.
Quando nós lemos uma escritura, quantas vezes eu leio uma escritura e digo assim, eu não consigo entender isto. Há aqui qualquer coisa que me está a escapar. Há aqui qualquer coisa que está a fugir. É ou não é? E a gente vai ler, e desliga. É verdade. E depois vai orar ao Senhor, dá-me entendimento e tal. E depois há um dia que vai lá outra vez e vai ler assim, agora entendo. Agora entendo. E então é a mesma palavra, a mesma palavra. Exato. Agora, o que é que nós entendemos aqui? Uma coisa muito simples. Dois batismos com dois propósitos completamente diferentes, mas todos eles dão cumprimento ao plano de Deus. Exato. Por isso é que o Paulo disse que passam, que não fazem sentido. O sentido que é dado à Igreja hoje, é o corpo dos remidos, é o corpo daqueles que se arrependeram e começaram a viver uma vida mais santa. Agora, o que é que precisamos? Precisamos realmente da orientação do Espírito Santo. E essa orientação do Espírito Santo nos é dada através do cumprimento da profecia de Joel. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Agora, quem é que o recebeu? Só o tem quem o recebeu. Assim como Jesus veio, e João disse, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aos que o receberam, então isto aplica-se também ao Espírito Santo. Exato. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, mas nem todos têm o batismo com o Espírito Santo. Exato. Porque se uma pessoa está na igreja, vamos ver, não é o julgar, Claro, é o claro. discernir. Exato. Não é o julgar, nós não podemos apontar dedos a ninguém, Exato. nem julgar, não fomos chamados para julgar. Claro. Mas o discernimento que nos é dado é para nós entendermos. Eu uma vez disse a uma irmã, a irmã está completamente vazia, desculpe, a irmã pela sua forma de agir e de falar, a irmã está completamente vazia do Espírito Santo. Sabe uma coisa? Era uma pessoa que até manifestava oração em línguas, mas a vida dela não mudava. Não mudava. Era a mesma pessoa, continuava a ter as mesmas conversas, continuava a ter as mesmas estruturas. Eu digo assim, como é que uma pessoa com o Espírito Santo continua a ser a mesma pessoa? Não pode ser. Não pode ser. Por isso é que a exigência do João Batista no batismo era dai frutos do arrependimento. Porque o batismo apenas por si não vale nada. Não vale nada. Porque, repare, quando Jesus os envia, em Marcos 16, o que é que ele diz? Quem crer e for batizado. Exato. Então não é só o batismo, é crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E agora já não fala do batismo. Porquê? Porque só é batizado quem crê. O batismo só vale para aquele que crê. Claro. Então já não há necessidade de estar a dizer quem não crê e não for batizado, estão a perceber? É importante a gente entender estas coisas, porque é no detalhe que está a revelação. Quem crer e for batizado será salvo. Ok, então quem não crer será condenado. Então, mas e onde é que fica o batismo aí? Não faz sentido nenhum. Porquê? Porque se não crer, como é que vai ser batizado? Mesmo que seja mergulhado nas águas, o batismo não serve de nada. É isso. O que é que vocês acham? É verdade, é isso mesmo. Certo, Carla? Certo, Paulo? É isso O que é que tu compreendes? Então há uma diferença entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é para nos aliviar da carga. O batismo no Espírito Santo é para nos fazer caminhar. Exato. Para nos fazer caminhar. Um nos faz parar dos erros e o outro nos faz caminhar em fé. Exato. Amém? É E era esta pequena palavra que eu trazia para nós esta noite. Para os irmãos que estão em casa, espero que seja frutífera para vocês, que haja um entendimento acerca dos dois tipos de batismo e que, na verdade, compreendamos porque é que Paulo falou que há um só batismo e uma só fé. Amém? Então, uma santa noite para vocês e marcamos encontro na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, em nome de Jesus, e que Deus vos acompanhe e que a paz de Deus seja na vossa vida. Amém. 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 Glória a Jesus.